Boa noite, queridos irmãos. Eu estou em Caiobá agora. Preferi fazer a gravação da reunião antes, porque aqui onde eu estou visitando a minha esposa, meus filhos, a internet é muito ruim e eu preferi, para não interferir na qualidade da nossa reunião online, preferi gravar e enviar para vocês. Agradeço a todos os irmãos que estão conectados agora e que essa mensagem entre no mais profundo do teu coração e que o Espírito Santo te ministre profundamente. Muitas pessoas estão me escrevendo, perguntando quando nós vamos voltar à reunião da igreja. Em primeiro lugar, nós não paramos a reunião da igreja, a igreja cresceu e se multiplicou. Você que está aí no teu lar, você é prova disso. Antes você não frequentava as reuniões da nossa igreja, agora você está frequentando. A igreja não parou, a igreja só tem avançado e existem coisas novas que o Senhor está fazendo e que nós devemos nos alinhar com os pensamentos de Deus e não Deus se alinhando com os nossos pensamentos. Isaías capítulo 43, versículo 18, 19 e o versículo 25. Se você quiser abrir aí na tua casa, abra Isaías capítulo 43. A igreja não para, a igreja só vem avançando, a igreja vem crescendo. Se você estiver escutando cachorro e passarinho, pássaros, me desculpa, estou perto de muitos animais aqui. E esse vai ser o som hoje da nossa reunião. Isaías 43, 18, 19 e o versículo 25. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Versículo 25, sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Feche os teus olhos e vamos orar, porque você tem sentido essa paz, você tem sentido cada reunião você tem sentido algo diferente na tua casa. Não é porque é uma emoção, não é porque o Lude canta bem, o Elialdo toca bem, não é porque o pessoal da nossa igreja são pessoas agradáveis, mas é porque nós falamos em nome de Jesus Cristo e a presença do Espírito de Deus está entrando dentro da tua casa. Essa paz que você está sentindo não é uma paz normal, não é uma paz que é uma alegria, é uma paz que te liberta, e é por isso que você tem reunião após reunião, tem se conectado conosco. Fecha os teus olhos, encurva a tua cabeça e vamos orar, convidando o Espírito Santo. Amado Espírito Santo, eu te agradeço, porque nós temos a oportunidade de entrar agora em centenas de lares, em milhares e milhares de pessoas que podem ter conexão com a tua palavra. Querido Espírito Santo, eu não peço que o Senhor me use, eu peço que o Senhor faça um milagre poderoso na vida de cada pessoa, que o Senhor possa transbordar em cada vida. Eu hoje dou os meus lábios, a minha mente, os meus ouvidos, para a tua honra, para a tua glória. Ministra o coração de cada pessoa agora, em nome de Jesus. Talvez você precise se reprogramar também. Com essa crise que o mundo está vivendo, nós não podemos mais voltar ao normal. Nós não podemos mais voltar àquilo que era no passado. E talvez no teu casamento, talvez na tua vida financeira, talvez no teu ministério, como igreja, nós não podemos querer voltar ao que era antes. Voltar é regredir, voltar é ir ao passado. O nosso Deus é um Deus que faz sempre novas todas as coisas. Olha o que Deus está falando. Vocês não estão vendo? Esqueçam o que se foi. Não vivam mais no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? O modelo de fazer negócios vai mudar. O modelo de empreender vai mudar. Em 2014, eu estive em uma reunião com o primeiro-ministro de Israel e com o presidente Ariel Sharon, quando ele era vivo, lá em Jerusalém. Eu fui como empresário cristão, fui com vários empresários do mundo inteiro.
Não fui como pastor, mas eu fui como empresário com meu ex-sócio. Estava ministrando lá, palestrando, estava o Tony Blair, estava vários reis, presidentes, estava o Ariel Sharon na época, e estava o CEO do Google há 6 anos atrás. Ele falou uma coisa que me marcou muito. Nós já tínhamos a internet, nós já tínhamos iPhone, nós já tínhamos iPad, já estávamos conectados, mas o CEO do Google, ele falou na palestra lá em Jerusalém, ele falou o seguinte: aquele que não estiver em 10 anos conectado na internet com suas empresas, aquele que não estiver fazendo negócios ou qualquer coisa que essa pessoa faça, se ela não estiver conectada na internet, esse negócio ou essa pessoa ou esse CNPJ está fadado a fracassar e ir à falência, porque todo mundo vai fazer negócio pela internet. Será que nós como igreja também não temos que reprogramar nossa maneira? Será que nós não temos agora que reprogramar nosso casamento, olhar com mais carinho? Será que não temos que olhar para a nossa família com olhos diferentes? Talvez você estava fazendo o teu jeito, a tua vida, e agora Deus parou o mundo falando: eu quero fazer do meu jeito. Nós devemos nos conectar com a presença do Espírito Santo, até como pastores, até para fazer célula, até para pregar o Evangelho, nós devemos nos conectar com Ele e parar de querer que Ele se conecte na nossa vida para Ele nos usar. O mundo nunca mais vai ser o mesmo depois dessa pandemia. O mundo nunca mais vai voltar à normalidade. Por mais que você esteja vendo o shopping center abrir, por mais que você esteja vendo academias abrir, os negócios abrirem, é um tempo que nós estamos vivendo, porque entrou já a modernidade. Os judeus, na época de Moisés, que trouxe a libertação, os judeus eles estavam acostumados. O normal para um judeu que era escravo no Egito há 430 anos, um normal para um judeu, filho de escravo, neto de escravo, bisneto de escravo, ele já estava há 430 anos, normal para ele era comer aquilo que os egípcios davam. Um normal para um escravo judeu era trabalhar de manhã até a noite, sendo escravo, acordando como escravo, dormindo como escravo, comendo como escravo. Era uma pessoa que já estava, o normal para ela era diferente do que Deus tinha para a vida dela. Talvez você está acostumado, você se acostumou a viver em dificuldade financeira. Talvez você se acostumou a ser dono do teu próprio nariz. A Bíblia fala que maldito é o homem que confia no homem. Eu já tive um problema, como eu sempre fui impetuoso, trabalhando, indo para cima, eu confiava no braço meu, no meu trabalho. Eu trabalhava 10 horas, 12 horas, 13 horas, 14 horas por dia, até chegar onde eu queria. Eu tinha um problema que era, eu venço, eu faço. E eu tive que me prostrar diante de Deus e falar: Senhor, eu não quero mais fazer, não quero mais ser a pessoa que faz as coisas pela sua própria vontade. Eu me ajoelho diante de Ti, eu me prostro, a minha vida financeira eu me prostro diante de Ti. Chegou o tempo de você se prostrar diante de Deus. Chegou o tempo de você realmente deixar de ser evangélico, deixar de ser católico, deixar de ser espírita, deixar de ser religioso. Chegou o tempo agora de você se prostrar diante de Deus. Agora está passando um vento bem gostoso aqui. O vento está passando aí na tua casa também, é o vento do Espírito. O Espírito Santo está ministrando, falando, ele está querendo que você vá para outro nível. Só que muitas vezes nós não estamos prestando atenção. Mas você que tem reunião após reunião, buscado, ouvir a palavra, adorar a Deus, os teus ouvidos estão abrindo. Qual é o novo normal para a tua vida? É para frente e não para trás. Os judeus do Egito, quando saíram da escravidão, quando Deus tirou os judeus do Egito e levou eles para entrarem na terra prometida, levou esses homens, mulheres, crianças, quando eles chegaram na terra onde eles podiam ser livres, eles começaram a pensar: como eram boas as cebolas, como eram bons os alhos no Egito.
Quando nós somos libertos por Deus, o nosso coração, ele é muitas vezes, ele é passado por um olhar mais profundo. Deus, ele quer olhar o teu coração. O que tem no teu coração? O que está no mais profundo do teu coração? Esses judeus, que eram escravos, estavam sendo livres por Moisés, que estava submisso à vontade de Deus, que queria libertar eles. E esse povo começou a sentir falta da cebola e do alho. E Deus levou esses homens e mulheres para o deserto para provar o coração deles. Hoje existem milhões de pessoas, e talvez você seja uma dessas pessoas, que estão sendo provadas o coração. O Senhor está olhando o teu coração para ver se há reclamação, para ver se há crítica, para ver se há medo. E o Senhor quer libertar a tua vida de todo medo. Não tenha medo. Muitas pessoas estão olhando a dificuldade, muitos cristãos estão baixando os olhos e estão esquecendo que lá em cima, lá no mais alto céu, está o Senhor, e o trono de Deus está acima de todas as dificuldades. Esses prédios que estão aqui atrás, essas casas que estão aqui atrás, muitas pessoas estão entrando em dificuldade, em problemas emocionais, mas elas estão esquecendo que acima desses prédios está o Senhor, que tem controle sobre todas as coisas. Não é a primeira vez que Deus vê uma crise no mundo. Não é a primeira vez que o Senhor vê doença no mundo. Não é a primeira vez que o Senhor vê os cristãos, o povo de Deus, passando por medo. E não será a primeira vez que Deus vai te abandonar. Quantos dizem amém? Deus fala no versículo 18, ele fala assim: vejam. Fale para a pessoa que está do teu lado: veja, o Senhor está fazendo alguma coisa nova. Como que eu posso ver algo que Deus está fazendo? Essa é a pergunta que eu faço hoje para você. Como você pode ver? Eu estava vendo uma reportagem do ator de 300, sabe aquele filme 300? Leônidas, o rei Leônidas. O ator estava falando que quando ele começou a fazer aquele filme, ele começou a fazer o processo de meditação como os atores fazem para entrar num determinado papel. E ele, de repente, ele começou a viver dia após dia, semana após semana. Ele começou a, como os atores falam, ele começou a incorporar o papel do rei Leônidas. E, de repente, ele falava como um espartano, ele andava como um espartano. E por isso que aquele papel, ele falou que foi o melhor papel da vida dele. Porque ele começou a meditar e meditar, e visualizar e meditar, e ele começava a falar em sonho, e ele começou a acordar como Leônidas, ele começou a dormir como Leônidas, ele comia como Leônidas, ele estava dando salto como o rei Leônidas. Veja, o Senhor está querendo que você pare de olhar as coisas naturais e comece a visualizar aquilo que você não pode agora ver no mundo natural, mas que você chame à existência as coisas que não são como se elas já fossem. Que você comece a meditar a prosperidade, comece a se visualizar como uma pessoa próspera. Não comece a olhar as contas batendo na porta, não veja o teu negócio com dificuldades, não veja que a tua empresa não está vendendo. Pare de olhar as coisas negativas. Eu vejo pessoas que reclamam o dia inteiro. Eu olho pessoas que estão reclamando o dia inteiro, mas antes da reclamação sair dos lábios dela, a reclamação está tatuada no coração delas. Você sabe aquela história que uma pessoa foi tatuar no Japão e pediu para o tatuador escrever: eu sou um derrotado? E alguém falou: nossa, que coisa horrível que essa pessoa está pedindo para tatuar. Daí o tatuador japonês falou: antes de estar tatuado na pele dele, está tatuado no coração, na mente. Ele é um derrotado e por isso ele pediu para fazer isso. O Senhor está falando: veja, abra os seus olhos, pare de olhar a dificuldade que o mundo tem, abra os teus olhos e comece a contemplar coisas diferentes. Como igreja, como pastor da igreja, como pastor da Missão Carismática Internacional aqui no Brasil, eu estou visualizando que nós estamos entrando em todos os lugares. O Senhor está nos dando uma oportunidade, mesmo que fisicamente nós não estejamos juntos, nós estamos crescendo, o Evangelho está crescendo.
As células estão crescendo. Eu vou convidar todos vocês dentro de poucos dias para fazer o primeiro batismo virtual. Eu estava conversando antes de ontem com um homem da nossa igreja que teve que ir para Campo Grande e ele pediu para eu fazer o batismo, mas não consegui piscina, banheira, não consegui lugar nenhum para fazer o batismo dele. E na hora eu falei, você será o primeiro batismo que nós vamos fazer pela internet. Muitas pessoas do Brasil vão participar desse batismo. A igreja, ela vai entrar numa modernidade, a igreja vai entrar no novo. Você precisa entrar no novo. Deus quer que você renove a tua maneira de fazer negócios. Deus quer que você agora pare, porque você ainda está olhando, eu vou voltar, eu vou fazer coisas que nem eu fazia antes. Pare, já não dá mais para fazer como no passado. Você já não pode ser um cristão como no passado, você já não pode ser um empresário como no passado, você não pode querer ganhar dinheiro como no passado. Vá para o novo, voltar não é para trás, é ir ao novo, ir ao que Deus está querendo fazer. Você está entendendo isso? Pare de querer ir para onde Deus não quer que você vá mais. Os judeus que saíram do Egito falavam, nós queríamos voltar para o Egito. Não dá mais para voltar, já não tem mais volta. Já não existe mais volta. Eu gosto da história, dizem que é Napoleão Bonaparte, mas eu fui ler os livros de Napoleão Bonaparte e nunca vi isso. Mas dizem que Napoleão Bonaparte entrou numa ilha com os seus soldados, deixou as caravelas, os barcos no meio do mar, e de repente os soldados olharam para trás, e quando olharam para trás os navios estavam queimando todos os navios pegando fogo, e todo mundo, olha, imperador, nós estamos com os navios queimando. Ele falou, nós nunca mais vamos voltar, eu mandei queimar os navios, porque aqui nessa ilha, aqui nessa terra, ou é matar, ou é morrer. Ou nós vamos conquistar, ou nós seremos conquistados, porque os navios foram queimados. É tempo de você queimar os teus navios, é tempo de você deixar para trás as coisas velhas e começar a olhar para o novo. Deus fala, veja o novo que eu estou fazendo. Mas como que eu vou fazer isso, pastor? Agora, meu amigo, eu não sou um pastor emocional, eu não sou um pastor que fica o tempo inteiro querendo aplauso, eu não sou um pastor que está querendo o tempo inteiro as pessoas puxando o saco e falando, pastor, que maravilhoso. Não, eu quero que você se alinhe com Deus. O verdadeiro pastor da tua alma, o verdadeiro pastor da tua vida é o Espírito Santo. Eu, como pastor colocado nessa terra para dirigir você, eu falo, vá até o pastor mais importante, o pastor mais amoroso, o pastor que está 24 horas contigo. É o tempo de você ir até o Espírito Santo e se alinhar a tua vida. Mas para isso, você vai ter que buscar com todo o teu coração. Sabe o que é isso? Deixar a preguiça. Deixar de ser uma pessoa que somente quer que as coisas venham. O brasileiro tem muito disso, que venham tudo na mão. E no reino dos céus não é assim. Talvez no reino do Brasil é. Talvez você que é jovem aprendeu que o governo tem que dar dinheiro para você, que todo mundo deve coisa para você, que o teu pai deve coisa para você. Teu pai não te deve nada, tua mãe não te deve nada. Ninguém tem que dar nada para você. Nem o governo tem que te dar nada. O problema dos jovens hoje em dia e de uma população, não são só dos jovens. A população está querendo tudo nas mãos. E com Deus também. As pessoas estão mudando, falando, Deus tem que me servir e não eu servir a Deus. As pessoas estão colocando Deus debaixo dos seus pés e não elas prostradas, chorando aos pés de Jesus Cristo. As pessoas estão esperando que Deus abençoe ela. A primeira coisa que eu aprendi é que eu deveria buscar a Deus de todo o meu coração. Aí eu encontraria. Talvez você que diz que é cristão, não faz esforço, não tem se esforçado para buscar Deus. Talvez você que diz que é um bom cristão e acha que é um bom cristão, não tem se esforçado para servir a Cristo. Você sempre está correndo para um outro lado, onde você é servido e não você como servo. Chegou o tempo de você se prostrar diante de Deus. Chegou o tempo de você buscar qual é a vontade de Deus para a tua vida. A Bíblia fala que ela é boa, perfeita e agradável. Então pare de correr atrás de sonhos. Mas eu ganhei dinheiro. Muitos falam, eu ganhei dinheiro, eu consegui sucesso. Sucesso no reino dos céus não é dinheiro, meu amigo. Sucesso no reino dos céus não é medido porque você tem uma quantidade grande de bens, imóveis ou muito dinheiro na tua conta. E talvez você ache que eu como pastor, a minha mulher como pastora, queremos alguma coisa de você. Na realidade, nós não queremos nada de você e você pode ficar muito tranquilo. Porque a medida no reino dos céus não é por dólar, real
ou porque o teu CNPJ ou CPF é importante e de outras pessoas não. No reino dos céus há uma grande diferença. Comece você pelo zero agora e comece a buscar Deus de todo o coração. Porque é para o pobre, para o rico, para a mulher, para o homem, para o homossexual, para o negro, para o japonês, é para todo mundo a graça de Deus. Deus está falando, veja, eu estou fazendo algo novo. E Ele está falando, esqueçam o que se foi. Deixa eu ver. Esqueçam o passado. Esqueça o que se foi. Esquecer, no verbo transitivo direto e pronominal, significa perder a lembrança de. Não pensar em. Olvidar o passado. Transitivo direto e indireto e pronominal significa deixar escapar da memória. Esquecer significa não se lembrar de algo. Esquecer significa deixar de lado, abandonar, não ligar, desprezar, desdenhar. Significa descuidar-se, relaxar. Tem esquecido das obrigações. Esquecer significa não pensar mais, não possuir, desaprender. Ficar absorto, distraído, perder a sensibilidade, cair para fora. Deus está mandando você deletar, resetar, apagar. Lembra quando você brincava na rua? Quando você ficava o dia inteiro com os teus amigos, com as tuas amigas, jogando bola, brincando no jardim do teu prédio ou na rua que você brincava? Há um momento que nós evoluímos. Eu estava pensando essa semana que eu já não jogava mais bets, que é taco. Eu já não jogo mais bola com os pés descalços. Eu já não corro mais na lama. Eu já não estou andando de bicicleta. E alguns saudosistas vão falar, mas é maravilhoso. Eu não estou falando que não é bom. Eu estou falando que a gente evolui. Existe um momento que a gente amadurece e deixa para trás as coisas do passado. E não ficamos mais, eu já não posso mais ficar o dia inteiro jogando bola. E você também tem responsabilidades. Você já não pode ficar o dia inteiro sujo de lama. Você tem filhos, você tem netos, você tem uma família que está começando a organizar o que você é o patriarca, a matriarca dessa família. Existe um tempo em que nós precisamos ir para o novo. E esse é o tempo que a humanidade está vivendo, o novo. Quantos dizem amém? Terceiro lugar, Deus fala, fazendo tudo novo, que é reprogramar. Apocalipse capítulo 21, versículo 4 fala, Ele enxugará dos teus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse, agora eu faço novas todas as coisas. E ele também me disse, escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. O Senhor está fazendo coisas novas, as velhas já passaram. Deixe o velho casamento de brigas. Deixe o tempo em que você não buscava Deus, mesmo sabendo que você tinha que buscar Deus. Esse é o tempo em que você vai ter maior comunhão com Deus como nunca antes. Esse é o tempo de crescer, de prosperar. Como Malaquias diz, o povo vai ver a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. Nós estamos crescendo, irmãos. Nós estamos prosperando, irmãos. Não mais pela nossa própria força. Já não é o nosso braço forte, mas agora vai ser a mão de Deus nos dirigindo. A Bíblia fala que um dia na presença de Deus vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Um dia ouvindo o Senhor te dirigindo é mais importante do que 1000 você trabalhando. É mais importante você se conectar agora com o Espírito Santo e começar a saber o que Ele quer. Meditar. Mas o que eu vou meditar? Quando eu paro, eu penso em coisas ruins. Esses pensamentos ruins, esses sentimentos ruins, essas vozes ruins, eu posso falar com toda certeza para você, não é a voz de Deus.
Porque a Bíblia fala que os pensamentos dele, as palavras dele são de bênção e não de maldição. Ele tem planos de bênção. Quando você for meditar agora, quando você for deixar o Espírito Santo invadir o teu coração com as palavras dele, quando você for ler as Escrituras e meditar, ruminar na palavra, você vai começar a entender qual é o plano dele, que é de bênção, que é de reprogramação na tua mente. Em Romanos capítulo 12, ele está falando para a gente: mudem a maneira de pensar, não pensem como o mundo, não pensem como a pandemia. Chegou o tempo de você prosperar. Fale amém. Chegou o tempo de você agora entrar no novo de Deus. Isaías 65:17 fala: pois vejam, eu criei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas mais. Anote isso, Apocalipse 21, 4 e 5, Isaías 65, 17 e 18. Jamais virão à sua mente, alegre-se, porém, e regozijem-se para sempre. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor te manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que te protege, Ele está à sua direita. Salmo 121, versículo 2 ao 8. Feche os teus olhos. Amado Espírito Santo, eu te agradeço pela oportunidade de pregar o teu evangelho a todas essas pessoas do Brasil inteiro. Eu hoje abençoo cada pessoa que está nesse lugar. Eu abençoo cada vida que tem trazido preocupações à sua mente, às suas emoções. Hoje eu peço que a paz que excede todo entendimento invada o coração de cada pessoa que está nos ouvindo, que vai nos ouvir. Eu abençoo a tua vida agora, para que o Senhor seja o teu protetor, que o Senhor seja o teu norte, que você seja dirigido não mais por emoções ou pensamentos, não dirigido mais pelo que está acontecendo, mas dirigido pela palavra de Deus, que ela é a mesma hoje, ontem e eternamente, jamais será destruída. Eu abençoo agora cada família, cada homem, cada mulher. Eu hoje cubro com teu sangue Jesus Cristo, e essas pessoas que estão hoje ouvindo esta palavra recebam vida, paz e esperança. Em nome de Jesus Cristo. Faça assim, faça uma oração comigo em voz alta. Você que ainda não recebeu Jesus Cristo em teu coração, que você ainda não falou, fale assim: Senhor Jesus. Repita em voz alta: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu hoje abro o meu coração, peço perdão pelos meus pecados e te recebo como meu Senhor e meu Salvador, o único Deus que morreu e ressuscitou e que vivo está, Jesus de Nazaré. Amém. Deus abençoe e tenha uma semana de vitória.